Êxodo capítulo 28, do versículo 3 ao 4, diz assim: Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Hoje, na nossa série Pérolas Preciosas no Caminho Cristão, eu quero falar sobre o manto do Senhor. O manto do Senhor. O que é um manto? O manto, no dicionário, é definido como uma capa longa e grande, presa aos ombros, e ela é usada por dignatários em atos solenes. Isso hoje, tá? Nos dias de hoje. Inclusive, nós podemos observar isso quando juízes, por exemplo, eles estão usando uma manta, uma capa, né, que é presa aqui aos ombros, em cima da roupa deles. E esse manto, ele representa, agora estou voltando para o sentido bíblico de manto, como a gente leu aqui em Êxodo. O manto, ele representa o chamado, o manto representa a incumbência, a responsabilidade, o ministério e até a unção de Deus. Tudo isso é incorporado no manto, é isso que o manto representa. A gente vê aqui Deus falando sobre confeccionar um manto para Arão, e isso seria então para ele poder administrar o chamado dele no templo, no papel de sacerdote. E Jesus, lá em Apocalipse, se você olhar no versículo 16 de Apocalipse 19, Jesus aparece usando um manto. E esse manto, a gente pode ver, está lhe dando justamente a autoridade, o ministério, está representando. No versículo 16 de Apocalipse 19 fala assim, isso aqui é só um versículo que eu tirei de uma descrição maior, que francamente não vem muito ao caso hoje agora. É muito importante, é claro, no contexto do Apocalipse, a visão que ele apareceu. Então aqui João está descrevendo a pessoa de Cristo, como ele é, o que ele estava usando, e no versículo 16 fala justamente sobre o manto, e diz assim, e no manto que ele estava usando, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então note aqui que Cristo está usando um manto, demonstrando autoridade, demonstrando ministério, demonstrando o poder que ele tem. Então, existem vários exemplos na Bíblia de personagens e de mantos, tipos de mantos. E nós vamos ver alguns deles esta noite. O manto do Senhor. O primeiro manto que nós vamos ver é lá em Êxodo, a gente leu agora há pouco, versículo 3 e 4. Olha no versículo 4. Nós vamos falar sobre o manto sacerdotal, que nós acabamos de ver. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois são vestes santas vestes para Arão, seu irmão, e para seus filhos. Ou seja, era para todo o sacerdócio, era para Arão e os seus filhos com e após ele. Aí termina assim: para me administrarem o ofício. Para que aquelas roupas, inclusive o manto? Para que o manto? Para que administrassem o ofício sacerdotal. A mesma coisa é dito no versículo anterior, no versículo 3 fala, para que me administre. Versículo 4 que a gente leu,
para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, o manto sacerdotal era para que ele pudesse, para que ele tivesse condições, a capacidade, a habilidade de ser sacerdote. Sem o manto, e também as demais vestes, mas sem o manto não poderia haver o exercício do sacerdócio de Arão, os seus filhos. Então, esse manto incorporava a autoridade, o chamado, a responsabilidade, o próprio ministério de Arão era incorporado, representado, embutido naquele manto que o sacerdote usava. E então, ao transferir o ministério aos seus filhos, aquele manto iria delegar para os seus descendentes, filhos, etc., essa autoridade, esse chamado, esse ministério de sacerdócio. Sem o mando, eles não estariam aptos para serem sacerdotes ou habilitados para serem sacerdotes. Tá? Então, era o manto do Senhor para os seus servos, os sacerdotes, que lhes ortogava o dever, a responsabilidade de sacerdócio. Muito bem, vamos para Deuteronômio 31 e versículo 7. Nós vimos o manto sacerdotal, nós vamos ver agora o manto de Moisés e Josué. Isso aqui é um pouquinho diferente, vocês vão ver o porquê, é um manto um pouco diferente, mas é o manto de Moisés e Josué. Deuteronômio 31, versículo 7, eu vou ler até o 8, peço que acompanhem comigo. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel, ou seja, chamou Josué na frente de toda a congregação, na frente de todo o povo, foi um ato público. Tá? E disse aos olhos de todo Israel, isso ele chamou Josué e falou para Josué, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu o farás herdá-la. Versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então isso aqui foi antes de Moisés subir ao Monte Nebo. O Monte Nebo foi aonde ele subiu para morrer. Ele estava no final da sua vida e, mais importantemente, no final do seu ministério. E Deus, então, disse para ele, você vai subir no Monte Nebo, e lá você vai morrer. E lá eu vou enterrar você. Ninguém nunca soube, ninguém foi atrás, não se sabe. Sabemos que ele subiu no Monte Nebo e ele morreu. Tá? Sabemos que ele morreu porque ele falou que ia morrer e Deus falou que ele ia morrer, então ele foi e morreu. Tá bom? Ele não pôde entrar na terra prometida. Então aqui ele está dizendo para Josué, você vai guiar o povo. Deus vai usar você para levar o povo a herdar a terra prometida a Abraão. Então, antes de Moisés fazer isso, nós lemos aqui que ele então impôs as mãos sobre o seu discípulo, Josué. Josué era servo e discípulo de Moisés. Então foi Moisés que impôs as mãos em Josué. E note que ele está passando o ministério, está passando a autoridade, está passando o chamado dele, que está se aposentando, vai morrer, acabou o seu ministério aqui na terra, está passando aquilo para Josué, tá? Passando a bola, passando o bastão para ele. Mas aí você pergunta, mas pastor, a gente aqui não leu nada de manto. Cadê o manto? Não tem manto. E o senhor falou que impôs as mãos, também não fala nada que impôs mão, fala que ele falou. É verdade, não está escrito nesses versículos, mas se você olhar no versículo 9 de Deuteronômio 34, a gente leu 31, pule para o capítulo 34, e olhe no versículo 9, onde nós vamos ver um outro relato dessa mesma coisa que aconteceu aqui, tá? Que diz assim, o capítulo 34, e versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e ficaram com ele e ficaram como o Senhor ordenara a Moisés. Então veja bem, Deus mandou Moisés fazer isso, nós sabemos disso, e aqui
em Deuteronômio 34:9, relata quando isso aconteceu, só que ele fala, porquanto Moisés, ou seja, por quê? Devido ao fato, pelo motivo que Moisés impôs, tinha posto sobre eles as suas mãos. Então, a gente sabe que isso ocorreu porque está relatado no versículo 9 de Deuteronômio 34, o que não foi relatado em Deuteronômio 31, versículo 7 e 8. Tá? Mas ocorreu, só não foi mencionado na primeira instância, foi na segunda. Tudo bem, pastor, tudo bem, tá. Não fala sobre mão e aqui fala sobre mão. Mas cadê o manto? O manto era a mão. O manto era a mão, ele impôs a mão. A mão dele serviu como manto. Nós vamos ver daqui a pouco mais sobre outros mantos. Você vai ver que o manto foi colocado. O manto sacerdotal, ele era usado, uma peça de roupa, uma capa, ele era usado quando iria ser oficializado o sacerdócio. No caso de Moisés, não. O manto de Moisés foi a mão de Moisés. O que o manto faz? Ele imputa, ele incorpora o quê? A autoridade, o poder, o chamado. Então, qual foi o manto? A mão de Moisés serviu como manto, não há nada errado com isso. Eu lembro, em abril de 1900 e nada, em abril de 2003, quando fui ordenado, aconteceu a mesma coisa. Havia um grupo de 4 ou 5 pastores, um deles era o pastor Jarvis, que já esteve aqui na igreja 2 vezes, muitos anos atrás, ele estava lá na minha ordenação, outro era o pastor Dave, meu pastor na época, e mais 3 pastores, e quando eu fui ordenado, os 5 impuseram a mão na minha cabeça. O que aquilo? Era um manto, assim como Moisés fez em Josué. Não tinha um manto físico, mas tinha um manto. Tá? Então, eles eram todos pastores, eles estavam imputando, colocando sobre mim um manto. E o manto representa o quê? A autoridade, o chamado do ministério, no caso o pastorado. Tá? Então, quando foi ordenado, não houve manto. O manto eram as mãos, tá? Mas esse era o manto. Então, as mãos de Moisés serviram como o manto. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo veio sobre Josué, junto com a autoridade. Então, tanto que a gente lê no versículo 9 de Deuteronômio 34, que fala assim, porquanto Moisés tinha posto, vou começar no começo, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto, ou seja, porque, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, devido a isso, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, foi porque eles perceberam que houve essa transferência de autoridade, de ministério de poder, de sabedoria, que eles viram, então eles ouviram, submeteram a liderança de Josué. Por quê? Porque houve o manto, que não era um manto físico, mas foi as mãos. Muito bem, olha agora comigo para 1 Reis capítulo 19, 1 Reis 19, e nós vamos ver agora outro manto. 1 Reis 19 e versículo 19, capítulo e versículo 19, e nós vamos ver aqui, nós vimos o manto sacerdotal, nós vimos o manto de Moisés e Josué, vamos ver o manto de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, grandes servos de Deus, tanto Elias primeiro e depois Eliseu. No versículo 19, do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com o 12º. E Elias passou por ele, preste atenção, e lançou a sua capa sobre ele. Adivinha o que é uma capa? É um manto. O que é um manto? É uma capa, é a mesma coisa. Se você for no dicionário e ver lá, manta, o manto, está dizendo, é uma capa grande e longa. Tá? Então, Eliseu estava passando, Elias estava passando, viu Eliseu, foi lá e o chamou, o ordenou, o equipou, habilitou. Como? Ele jogou o manto sobre ele. Então, o que Eliseu fez? Ele deixou a fazenda, deixou sua família, ele sacrificou os animais, tá? Fez não é bem assim, mas fez um churrasco e deu para as pessoas, e foi e seguiu Elias. Eliseu não era mais um fazendeiro, Eliseu agora era um profeta.
ou no caso, ainda não era, mas era o ajudante, era o número 2 do profeta. Então, essa palavra capa aí que a gente lê, é o hebraico adereth, e a palavra adereth quer dizer manta, é a mesma coisa, é usado também para manto, tá? Então Deus estava aqui prestes a levar Elias para o céu. Isso mais adiante na história, tá? Chegou a hora que Deus ia levar Elias para o céu. E não numa montanha, ele não foi levado numa montanha como Moisés. Moisés foi levado, subir para o céu a partir de uma montanha, o Monte Nebo, tá? Mas Elias não ia subir para o céu indo numa montanha, ele subiu, mas não foi, ele subiu de outra forma, ele subiu de outro modo, ele subiu numa carruagem de fogo. Ele subiu de uma forma mais espetacular, tá? Se você olhar comigo no versículo 11 de Reis 19, fala assim: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então veja bem, Moisés subiu o monte. Aqui Elias subiu num carro de fogo, uma carruagem de fogo, cavalo de fogo, foi-se embora num redemoinho, foi embora. Então, ao subir a Deus, claro que no final do seu ministério, Elias deixou cair o seu manto, o mesmo manto que havia chamado Eliseu. E Eliseu então pegou o seu manto, o manto que Elias tinha deixado cair. Então, o seu discípulo, Elias, assim como Josué era discípulo de Moisés, Eliseu era discípulo de Elias. Veja a semelhança. Havia capa, não era uma capa física, com Eliseu era física, com Moisés foi sua mão, mas havia essa transferência de ministério, de autoridade, tá? E ambos subiram. Um subiu no monte, o outro subiu numa carruagem de fogo. Mas entenda, as similaridades estão aí. Mas quando Eliseu pegou o manto, isso já foi em resposta a um pedido que o próprio Eliseu fez a Elias. Tá? Vamos ir para 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. O versículo 11 que eu li agora foi em 2 Reis, tá? Eu esqueci de mencionar isso. Mas 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Vai explicar essa história do manto e por que Eliseu pegou o manto e por que Elias deixou o manto cair. Tá? Ele não deixou mais nada cair, só deixou o manto cair. E vamos ver o porquê que é isso. Então no versículo 9, nós vamos ver que isso tudo ocorreu em resposta a um pedido de Eliseu a Elias antes de sair. Veja lá, versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, no caso do Jordão, Elias disse a Eliseu, então, o Elias, o profeta, falando para o seu discípulo Eliseu. Falou assim: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Então, está dizendo, eu vou ser tomado de ti. Deus vai me levar. Então, antes que eu seja levado, antes que eu seja tomado, peço o que você quiser de mim. E disse Eliseu: peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quando fala aqui do teu espírito, ele está se referindo ao espírito de Deus, ao Espírito Santo que estava sobre Elias. Não é o espírito de Elias. Tá? Versículo 10. E disse, no caso Elias, respondeu: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. 11. E sucedeu, isso que a gente leu agora há pouco. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Ele estava chocado, triste. Quando você rasgava suas vestes, era sinal de tristeza e lamentação. Versículo 13. Também levantou o que? A capa de Eliseu, que dele caíra. E voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas. Quando se vê no Velho Testamento que fala que feriu, ele bateu. Tá? Feria, bater. Ele não foi lá machucar as águas, não, que água não sente dor. Então, quando fala que ele feriu as águas, ele fez assim, ele bateu. Ele pegou a capa de Elias, que ele acabou de pegar, e
bateu nas águas. E feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Se você ler um pouquinho antes do capítulo, ele fez exatamente o que Elias tinha feito para atravessar o rio. Elias pegou o manto dele, bateu na água, o rio abriu, eles atravessaram. Estavam caminhando do outro lado, veio a carruagem, levou ele, a capa caiu, ele pegou, aí foi que ele disse: onde está o Deus de Elias? E, basicamente, eu vou traduzir isso. Ele falou assim: eu vou testar essa capa. Eu quero ver se funciona, se eu tenho esse poder mesmo. Então ele pegou a capa, foi lá, fez o que Elias tinha feito, o que Eliseu tinha feito, e adivinha o quê? O rio se abriu e ele atravessou. Então, isso aqui era ele testando o poder, se ele tinha autoridade e o poder que pertencia a Elias, e ao tomar o manto, ele passou a receber o ministério, o poder e a autoridade que era de Elias. Elias foi embora e ele então assumiu. Do mesmo jeito, preste atenção, do mesmo jeito que Josué tomou o lugar de ministério de quem? De Moisés. Aqui nós temos Eliseu, que fez o quê? Tomou o lugar de poder e autoridade de Elias. Ele foi também substituído, ele assumiu aonde o outro havia terminado. No caso dos sacerdotes, Arão era o primeiro sacerdote e os filhos deles depois. Então Arão usava as vestes, mas quando os filhos dele forem ministrar como sacerdotes, seria passado o manto para ele e eles fariam aquilo no lugar de Arão, o seu pai. Do mesmo jeito que Josué liderou o povo na terra prometida, no lugar de Moisés. Assim como Eliseu tomou o lugar de Elias, fazendo a obra a que Deus tinha chamado a eles. Então veja como o manto representa o quê? Uma transição, uma substituição e uma transferência de poder e autoridade chamado ministério, etc, etc, etc. Assim como eu fui ordenado, foi passado para mim o ministério pastoral, o ministério do ensino da palavra, o ministério de pastorear o povo de Deus. Como? O manto foi colocado e aquela autoridade foi passado para mim. Por isso que é importante, sabe, tem muita gente, eu fui ordenado por Deus. Deus usa homens. Só teve um Eliseu porque tinha um Elias, só teve um Josué porque tinha um Moisés, só teve os filhos descendentes, sacerdotes de Arão porque havia um Arão. Então é importante a gente se autodenominar. Não, eu sou pastor. Qual igreja lhe ordenou? Não, eu sou pastor. Não é assim que funciona. Você não pode se autodenominar, auto-intitular pastor. Precisa haver uma ordenação, uma transferência, um manto, assim por dizer, no ministério e no serviço de Deus. Então o manto foi passado junto com a autoridade e o poder que pertencia a Elias. Muito bem, nós vimos então, dentro do tema o manto do Senhor, nós vimos o manto sacerdotal, o manto de Moisés para Josué, o manto de Elias para Eliseu, e hoje vamos ver agora, para terminar, o manto do crente. O manto do crente. Se Eliseu recebeu de Elias o manto, e a autoridade, o poder, e o ministério e o chamado, se Josué recebeu o manto de Moisés, a autoridade, o poder, o ministério e o chamado, se os descendentes de Arão receberam o poder e o chamado e a autoridade do pai Arão, de quem você acha que o crente, de quem vem o manto? De Cristo. Óbvio. Se nós somos crentes em Cristo, então vai ser transferido a nós o manto a partir do próprio Cristo. Assim como foi Eliseu de Elias, Josué de Moisés e os filhos de Arão. Então os crentes recebem o manto de Cristo, tá bom? Deixa bem claro essa doutrina sobre o manto. Então esse manto, ele é passado. Então, note o padrão. Existe o padrão. Vou só resumir aqui de novo, talvez me repetir. Mas todos eles, Arão, Moisés, Eliseu, todos eles estavam no final, no caso de Moisés, horas no final,
Arão não, Arão tinha mais tempo, tá? Ele não estava prestes a morrer. Mas Elias estava prestes a ser tomado e foi tomado na ocasião. Moisés ia subir Monte Nebo e ia encerrar por ali. Então note que existe em comum entre todos esses exemplos que estamos vendo hoje, que eles estavam prestes, o servo de Deus estava prestes a terminar o seu ministério na terra. Estava chegando no fim. Todos eles sobem a Deus. Todos eles sobem. Moisés não foi espetacular, mas ele subiu o monte. Encontrou com Deus no caminho e morreu no monte. Mas não, ele subiu. Não foi tão espetacular quanto Elias, que subiu num cavalo de fogo, um carro de fogo, aquela coisa toda. Mas subiu. Tá? E essa ascensão marcava a conclusão do ministério, que estava ligado ao manto. Tá? Moisés subiu para o monte para morrer, acabou. Elias subiu para o céu, morreu, acabou. Morreu não, está vivo. Eliseu vai voltar, viu gente? Fica para outra hora, mas Eliseu não morreu, ele vai ter que morrer porque é humano. Ele vai voltar. Alguém sabe quando? Tenho certeza que alguém ou alguém sabem. Quando é que Eliseu vai voltar? Com outro comparsa. No meio da tribulação, vai ser uma das duas testemunhas, mas fica para outra hora, ou vai lá no canal procurar as mensagens do estudo de Apocalipse. Enfim, vamos lá. Agora me diga uma coisa. Note bem. Todos subiram, todos marcavam o fim do ministério na terra, e todos elevaram. Você conhece alguém que marcou o final do seu ministério na terra, subindo, e isso ocorrendo na frente do seu discípulo, ou discípulos? Quando Moisés subiu no Monte Nebo logo antes, ele fez aquela transferência em pulmão a quem? O seu discípulo Josué. Quando Elias foi tomado, foi na frente de quem? Do seu discípulo Eliseu. Você conhece alguém que subiu para o céu, quando terminou seu ministério na terra, na frente dos seus discípulos? Prêmios nenhum, porque está muito fácil. Jesus. Lembra que falei que a transferência do manto do crente é de Cristo? Cristo subiu, não precisou de carro de fogo, cavalo de fogo, não precisou subir a montanha. Mas que montanha que ele subiu? Monte das Oliveiras. Até isso, gente. Ele subiu ao Monte das Oliveiras. E também outro bônus aqui, é lá que ele vai voltar depois da tribulação, que ele voltar em glória para reinar, vai voltar como rei. Ele vai aterrissar onde? No mesmo lugar que ele subiu, que foi aonde? Monte das Oliveiras, fica logo saindo de Jerusalém, tá? Enfim. E ele fez o quê? Passou autoridade para os seus discípulos que estavam ali, assim como como Josué estava perante Moisés, assim como Eliseu estava perante Elias. Olhe comigo para Mateus 28, versículo 18, nós vamos ver essa transferência de autoridade, de poder. Tá? Versículo bem conhecido também como a grande comissão, que diz no versículo 18 de Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes, isso aqui é antes de Jesus voltar. Logo depois disso, se juntar os vários relatos, logo depois disso, foram as últimas palavras que Jesus falou. Diz assim, versículo 18 de Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está dizendo, eu tenho toda a autoridade. Está dizendo, eu. Aí ele fala, portanto, ide. Ele está passando autoridade. Ele está passando o seu chamado. Olha qual é o chamado e como nós estamos substituindo Cristo. Portanto, ide. Fazei discípulos. Quem fez discípulos? Jesus fez discípulos. Só que uma diferença. De todas as nações, Jesus fez discípulos de uma nação. Inicialmente, claro, depois teve outros, mas Jesus mesmo, todos os seus discípulos eram o quê? Judeus. Então note que ele passa o ministério, passa o poder, todo o poder me é dado, só que ele amplia, e de fazer discípulos
de todas as nações. Todas as nações. Aí continua. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note uma coisa. Quantas pessoas Jesus batizou? 0. Jesus, não há relato algum que Jesus batizou alguém. Se ele batizou, não estou dizendo que ele não batizou, estou dizendo que não há relato algum, que a gente saiba nenhum. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus ensinou. Ele fez discípulos, ele ensinou. Tudo bem que ele não batizou, mas ele ensinou, ele fez discípulos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. E depois desse amém, ele foi-se embora. Então aqui você vê que o manto está sendo passado, a autoridade e a missão, o ministério está sendo passado de Cristo aos discípulos naquele momento. João 14, versículo 12, mais uma vez ilustrando o ponto que eu estou fazendo. João 14, 12, Jesus falando: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele falou, eu vou para o meu Pai, eu estou indo embora, eu estou voltando para o céu. Mas vocês vão fazer as obras, e obras maiores do que eu faço. Você fala assim, não, mas ele ressuscitou mortos, alimentou multidões, curou cegos, coxos. Ok. O problema é que a gente está só pensando em obras maiores, a gente só pensa nisso, né? Nos milagres, nas curas. Ok. Explique uma coisa, Jesus salvou muita gente, não salvou? Enquanto aqui na terra. Mas eu acredito e posso até afirmar que em termos de almas salvas, foram mais almas salvas. Por quê? Porque passaram aí mais de 2000 anos, gente. Jesus teve um ministério na terra. Quanto tempo Jesus ministrou na terra? 3 anos. Ele fez tanta coisa, tantas obras milagrosas, que João fala que não haveriam livros no mundo suficientes para registrar tudo. Mas a obra mais importante de Cristo não é alimentar o faminto, a obra mais importante de Cristo não é dar vista para o cego, não é fazer que o coxo ande, não é ressuscitar os mortos. O maior ministério de Cristo é uma alma perdida ser salva pelo Evangelho de Jesus. Essa é a maior e mais importante obra. Pronto. Então aqui quando fala obras maiores, e Jesus cura. Ele cura. Mas a obra maior não é curar, não é ressuscitar, não é nada disso. É salvação. Essa é a obra maior. Mas o que nós temos aqui é justamente Jesus falando, eu vou para o meu Pai. Então eu estou passando a bola, eu estou passando o bastão, eu estou passando o meu ministério, o meu chamado, eu estou lhe dando o meu poder, todo o poder me é dado. E depois, quando nós vamos no poder de quem? Da igreja? Não. Do pastor? Não. Nosso? Não. Nós vamos no poder de Deus. Então todo o poder nos foi dado para a gente ir e fazer obras maiores do que ele. E a mais importante é ganhar almas, é claro, mas também ensinando, batizando, né, a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. Então, assim como Moisés, assim como Elias, nós temos o exemplo de Cristo que está passando o manto para os seus discípulos, como ele fez. Muito bem, aí vem a pergunta. Eu não vejo o manto relatado. Jesus subiu, não deixou cair manto, coisa nenhuma. Eu também não vejo Jesus fazendo como Moisés fez, de impor a mão. Não tem nem manto nem mão. Cadê esse manto, pastor? Tudo bem, eu entendi. Era na frente dos discípulos, subiu no monte, voltou para o céu, encerrou o ministério, passou o poder, passou o chamado. Tá, mas cadê o manto? Eu quero o manto, cadê meu manto?
Que bom que você pergunta. Vamos lá, vamos ver onde está um manto, como é que ele será? Porque está faltando um manto, né? Está faltando um manto nessa equação aqui, nessa história. Veja bem, o manto de Cristo, eu vou usar aqui uma figura visual. O manto de Cristo é talvez o manto mais importante, mais poderoso, mais importante. Porque não é um manto que cabe sobre uma pessoa. Porque essa missão não cabe a uma pessoa somente. O manto de Moisés, que impôs a mão em Josué, Josué cumpriu. Liderar o povo, uma pessoa faz isso. Substituir Elias por Eliseu, uma pessoa faz isso. O manto cabe. Substituir Arão, os seus filhos podiam fazer isso. Isso cabe. Mas a Bíblia fala aqui que o manto, que a ordem e o ministério de Cristo é ir de pregar o evangelho para todas as nações. Isso cabe o manto em uma pessoa? Não. Não é uma pessoa que vai receber esse manto, não é um discípulo, não é uma pessoa, mas sobre todos. Todos quem? Todos os salvos. Por isso que é o manto do crente. É o manto do crente. Junto com os mantos de Moisés, junto com os mantos de Elias, o Espírito de Deus veio sobre os seus discípulos. Nós lemos que o Espírito de sabedoria veio sobre Josué, por isso que as pessoas ouviram o que ele estava falando. E o Espírito de Eliseu, de Deus no caso, veio sobre Eliseu, porque quando ele bateu na água, foi o que houve? O rio se abriu. Então o poder de Deus veio junto com o manto. Junto com o manto, com a autoridade, vem o poder. Junto com o ministério, vem a capacitação. Junto com o chamado, vem a habilitação. Que é o papel do manto. É isso que o manto representa. Olha comigo então esse manto. O que foi que houve logo depois que Jesus subiu para o céu? A gente leu em Atos 1. Em Atos 1, Jesus aparece pela última vez, fala para os seus discípulos, dá a comissão de ir pregar o evangelho para toda criatura, Jerusalém, Samaria e aos confins da terra. Atos 1. O que acontece logo depois em Atos 2? O que acontece em Atos 2? Pentecostes. Só esclarecer isso. Pentecostes não é algo cristão. Pentecoste não é um evento da igreja. Pentecoste é um festival judaico. Não tem nada a ver com a igreja. Tá? Porque nós somos uma igreja pentecostal. Você entendeu porque tanta igreja confunde igreja com Israel, crente com judeu, lei com graça? Sabe por quê? Porque eles não têm um conhecimento claro, eles bagunçam tudo. Acho que Pentecoste é algo da igreja. Não tem nada a ver com a igreja, é um festival judaico. Sempre existe, todo ano era celebrado o festival de Pentecoste naquela data. Jesus, como criança, jovem, adolescente, celebrou Pentecostes. Por quê? Era um festival judeu e todos os judeus celebravam o festival de Pentecostes. Enfim, mas vamos lá. Então, o que foi ali em Pentecostes? Vamos lá, Atos 2, capítulo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falhasse. O que foi que houve aqui, minha gente? O manto. Junto com o manto, no caso, a mão de Moisés, o que foi impartido para Josué? Espírito de sabedoria. Tanto que o povo percebeu, reconheceu o espírito de sabedoria que tinha em Moisés, estava agora em Josué, deram ouvidos para ele. O que foi que houve quando o manto estava nas mãos de Eliseu? O poder que estava com Elias. Foi o manto? Foi Elias? Não, foi o Espírito Santo que fez aquilo. Da mesma forma que aqui nós temos o manto sendo dado aos discípulos. Esse trecho aqui é muito carregado, porque ele é muito mal entendido. Quem aqui conhece alguém, teu amigo, conhece alguém que se diz pentecostal, essa questão de falar em línguas e bater no Espírito Santo, levanta a mão?
Pois bem, aí eles dizem, não, porque lá em Atos 2 fala que eles falaram do Espírito Santo. Fala. Também fala que havia línguas de fogo na cabeça deles. Cadê a língua de fogo? Falou também que tinha um vento impetuoso dentro da casa fechada. Teve isso? Tem os mais ousados que dizem, mas eu vi. Ninguém viu, mas eu vi. Tá. Isso, o senhor está crescendo também, viu, querido? Não, eu ouvi, ninguém ouviu, mas eu... outro mentiroso. Então entenda, isto aqui foi quando o manto foi dado. Qual foi o resultado do manto ser dado? Teve aquele vento, teve o barulho, teve as línguas, o Espírito Santo, falar em... Esse línguas, idiomas, é língua. Não é falar blá 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 blá, não, é línguas, idiomas conhecidos, humanos. Tem todo um estudo sobre isso. Depois, quem estiver interessado, vai lá, explica tudo direitinho. Mas isso não foi o mais importante que houve em Atos 2. Isso não foi porque o manto foi dado. Isso não foi porque o Espírito Santo veio. Não foi para dar labareda de fogo, som de vento. Não foi esse o que foi que aconteceu em Atos capítulo 2. Milhares de pessoas foram salvas e batizadas. Que foi justamente o que Jesus falou. Ide pregar o evangelho batizando-os. Quando essas pessoas que dizem que tem o batismo do Espírito Santo, que falam em línguas, não tem o vento, não tem a chamazinha, o que não acontece? Almas não são salvas. Como é que você sabe? Porque o evangelho não é pregado. Se o evangelho não for pregado, alma nenhuma vai ser salva. Então, quando tem essa confusão toda de línguas aí, que eu não quero entrar agora, mas existem estudos gravados, eu posso explicar para você. Não é o falar em línguas que é importante. Eles falaram em línguas justamente para poder alcançar a multidão de pessoas que falavam outras línguas de outras nações que estavam lá naquele momento, naquele local. Tanto que quando cada um ouvindo ele falar na sua própria língua, eles disseram, opa, o que é isso? E eles ouviram e foram salvos. Por isso que foi dado o dom de línguas. Para salvar almas, gente. O manto que foi dado aos seus discípulos. Pastor, eu não estava lá. Se você é salvo, você recebeu parte desse manto. Se você foi salvo, você deve subscrever a grande comissão, que é o quê? Ir de pregar o evangelho. Batizando, ensinando a guardar todas as coisas. Você é crente? Você deve estar ocupado, empenhado em fazer isso. E tem mais, todas as nações. Pastor, como é que eu vou pregar em todas as nações se eu estou aqui em Maceió? Por isso que nós temos missionários. E você vê nosso quadro missionário, tem vários missionários espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo todo, fazendo o quê? É a nossa parte em levar o evangelho e pregar o evangelho para as nações. Mas note como foi o quê? O manto foi dado. Uma transferência de poder, de chamado, de ministério, de autoridade. Nós temos a autoridade de sair e pregar o evangelho que salva almas, que muda eternidades, que dá nova vida, novo nascimento, novas criaturas. Nós temos essa autoridade, nós temos esse poder chamado. Por quê? Porque o manto recaiu sobre nós também. Nós recebemos parte desse manto que foi dado aos discípulos. Claro, ali era fresco, era na hora, era dado. Foi algo notável, espetacular e fantástico. Eu espero que você não esteja esperando ir para o céu numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. Se Elias foi, eu também quero. Não cabe a gente querer esperar nada. Eu quero fazer igual a Moisés. Deus vai dizer o dia, a hora e o local, aí eu vou numa boa e pronto. Isso não cabe a nós. Então, a manifestação do manto não cabe a nós. Mas ela sempre será bíblica. Que Deus nunca faz nada fora da sua palavra. E lá em 1 Coríntios está dizendo direitinho como deve ser feita essa questão. Mas eu não vou entrar lá, senão a gente vai sair daqui depois de amanhã. Mas já preguei sobre isso várias vezes. Tem estudos gravados, disponíveis no canal da igreja. Vai lá, procure, você pode estudar. Tem dúvida? Fale comigo, ligue para mim. Mande uma mensagem, eu respondo qualquer pergunta. Eu explico, se não entendeu, não ficou claro. Mas entenda, é importante que você entenda.
Tá? Porque, infelizmente, tem muita gente, muita igreja, muitos crentes lá fora que estão confusos. São pessoas sinceras, mas estão sinceramente confusas. Que não entendem, porque nunca ninguém chegou e mostrou, explicou o que é. Tá? Mas esse é o manto do crente. Você é crente, você está debaixo desse manto. É o manto da grande comissão. É o manto de fazer as obras que Jesus fez. Que era o quê? Levar a salvação. Levar o evangelho. Como ele falou para Zaqueu. Hoje salvação veio para esta casa. A casa de Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, desonesto, não ético. Ele foi salvo. Salvação veio para esta casa. Esse é o nosso trabalho, levar a salvação para as casas, para as pessoas, para as vidas. E se nós não fizermos, ninguém mais vai fazer. Porque o manto recai sobre o crente. Não recai sobre quem não é crente. Recai sobre o crente. É dado aos discípulos, todos, até o de hoje. Então, junto com o manto, vem também a unção. A palavra unção, ela é derivada de ungir, que era colocado óleo. O rei era ungido, o profeta era ungido, mas essa unção com óleo era representativa da unção do Espírito Santo. Inclusive a Bíblia fala sobre ter enfermo, devemos orar e ungir com óleo. O óleo medicinal? Não, é um óleo normal, mas aquele óleo ele representa a unção do Espírito Santo. Tá? Então nós devemos, e de fato nós fazemos isso. Então o manto do Messias é a unção, poder, a habilitação é transferida. Filipenses 2,13 fala isso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, como é que ele vai operar o efetuar? Ele vai nos dar condições de fazer. Ele vai nos equipar, nos habilitar. É como eu chegar assim e falar para alguém, pro Nicolas, tá aqui, ó, pega a chave do meu carro, vai ali. Não, eu tenho que primeiro ensinar ele a dirigir, tá? Tirar a habilitação certinho, né, Nicolas? Tirar a habilitação, né? O Júnior conseguiu tirar, saiu, pagou quanto? Deixa eu falar, entendeu? Aí depois que a pessoa está treinada, habilitada, agora toma a chave, tá? Nem pense que eu vou dar minha chave para você, nem sonhe com isso, mas estão entendendo? Se Deus chama, ele vai habilitar, ele vai equipar, ele vai dar o efetuar. Agora só vai haver o equipar e o habilitar se o outro lado quiser. Eu não quero aprender, eu vou de Uber. Eu não quero aprender, eu vou a pé, eu vou de... Não interessa. Eu não posso forçar a habilitação em você. Para dirigir um carro, você tem que ter, dinheiro, que no Brasil é caro, e vontade. Que também é outra coisa. Eu nunca vi 2 semanas de aula diária, só no Brasil. Aí aula prática, aí a prova, aí não sei o quê. Quem faz isso é quem quer. Então, Deus quer fazer o efeito, quer nos equipar, mas nós precisamos estar dispostos a aceitar o manto, aceitar esse chamado, aceitar a missão, e junto com a missão, Deus sempre manda a unção, sempre. Deus nunca nos dá uma missão sem dar a unção. Faça, agora se vire. Não. Ele vai estar com você a cada passo do caminho. Porque é assim que Deus opera. Então todo crente tem um chamado. Todo crente tem a ordem, todo crente tem a responsabilidade de levar o evangelho a toda criatura. Isso é para todo crente. Isso não é um chamado especial, todo crente. Agora, existe também chamados específicos. Tem chamado que é para você, que não é para mim que não é para você. Eu tenho chamado para ser pastor. Mas não quer dizer que todo mundo aqui, então, deve ser pastor, e não quer dizer que quem não for pastor é porque é meio crente, ou não é pastor, então não é crente de verdade, não é pastor, então você não é tão bom. Não tem nada a ver, o meu chamado é diferente do seu chamado. Agora, todo crente tem o chamado de ir e pregar o evangelho. Isso aqui é para todo crente. Agora, para uns ou para outros, o chamado específico, ele muda. E eu sei de uma coisa, você nunca vai saber o seu chamado específico se você não fizer o chamado geral. É como ser médico. O meu Manuel é médico, é infectologista. Mas antes que você seja infectologista, ortopedista, seja lá o que for, você primeiro precisa ser o quê? Clínico geral.
todo médico, independente da especialidade, é o quê? Um clínico geral, porque isso é a base. Bom, a base do chamado é a base geral, que é a grande comissão. Quando estamos cumprindo a grande manição, está ficando tarde, a grande comissão, quando nós cumprimos a grande comissão, aí que vem o chamado específico. Agora, eu não quero não sei, tá, tudo bem, mas nunca vai saber, nunca vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2, está lá. Para que experimenteis, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro o geral, aí vem o específico. Essa é a ordem, esse é o manto, esse é o chamado que nós temos, pelo poder e autoridade do Espírito Santo, que é um manto de Cristo para os crentes.